Palavra do Senhor, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Meu nome é Fábio Nogueira, e eu estou aqui para impartir verdades absolutas da palavra de Deus, verdades imutáveis. Shalom. Queridos, nós estamos atravessando um tempo que se denuncia com muita veemência que estamos próximos dos dias vindouros, dos dias do fim. Assim como o Senhor falou em toda a sua palavra, está prestes a se cumprir um processo escatológico sobre a terra. O profeta Ezequiel, um homem pouco compreendido dentro da medicina da mente, dentro daqueles que examinam homens e pessoas que, porventura, por causa das suas perturbações emocionais, têm um comportamento pouco comum no meio dos homens. Lembre-se, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu já ouvi alguns teólogos comentarem que Ezequiel era meio maluco, que ele tinha problemas emocionais graves. Mas o Senhor o usou poderosamente para apontar coisas importantes para o tempo do fim. Queridos, hoje nós estamos realmente com uma incumbência de uma convocatória profética desde os dias de Yom Teruah, né, que começou, né, na semana que iniciou. Quando falo da semana que iniciou, falo da semana contando com o calendário gregoriano, no domingo passado. E o Eterno nos deu uma incumbência de tocar 7 chofares. Esse é o 7º chofar dessa série de vídeos. Esse é o último toque dessa sequência, a qual o Senhor me incumbiu de dizer algumas verdades e indignações que moviam o coração dele a levantar uma voz profética para que houvesse uma chamada, para que houvesse uma voz que dissesse: acordem, meus filhos. Vem dos 4 ventos, ó Espíritos, e entra nesses corpos para que eles vivam. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Eu estou diante de ti, Pai, pedindo a tua misericórdia, pedindo o teu favor, para que meus irmãos sejam encontrados por esta voz profética. Pedindo que os meus irmãos sejam ministrados pela tua voz profética, Pai. Aquela que consola, aquela que exorta, aquela que edifica. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos líderes, ministros, pastores, evangelistas, mestres, Senhor, apóstolos, profetas, homens e mulheres que estão com o encargo do altar. Pai, por favor, ministre os meus amigos, os meus companheiros ministeriais, os meus irmãos. Deus, não deixe que a tua vontade não se cumpra na vida deles. Pelo contrário, Senhor, traga-os de volta para o centro da tua vontade todos os dias, que eles possam desfrutar diariamente da porção de misericórdia que o Senhor derrama todos os dias para nós, filhos, podermos desfrutar. Assim eu oro em nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor de toda a terra. Amém. Queridos, esta palavra me pegou hoje, a qual eu estou preparando algo para liberar para vocês. E o Senhor bradou em meu coração enquanto eu orava com a minha família na mesa, enquanto eu orava com a minha esposa, com meu filho. Nós estávamos ali a meditar sobre todo esse contexto, todo esse tempo que estamos vivendo, sobre toda essa chamada, sobre toda essa convocatória profética que está bradando em nossos dias. E no meio da oração, Deus usou a boca dela para dizer sobre a palavra tocar nos 4 cantos da terra, que imediatamente selou o que eu vinha meditando sobre esse texto de Ezequiel, sobre a vida que levanta um exército que está como morto, que levanta um exército que está
paralisado por não ter um sopro de espírito vivo dentro deles. Muitas vezes, o exército está todo pronto, o exército está completo de todas as ferramentas necessárias, mas está sem espírito, está sem vida, está sem sopro vivo de Deus. A palavra, ela mata, mas o espírito é quem vivifica. Nós precisamos nos lembrar que cumprir os mandamentos e as ordenanças de Adonai com um coração religioso não nos traz vida, mas cumprir os mandamentos de Adonai com um coração voltado para a alegria, para redenção, para remissão, para rendição também. Isto sim traz vida, isto sim traz alegria ao coração do Pai e traz alegria ao nosso coração. O Senhor, quando permitiu que Davi simplificasse o processo de adoração, quando ele estabeleceu a tenda que mexeu com o coração de Deus, não foi porque ele fez uma coisa de qualquer jeito, não. É porque foi feita de maneira orgânica. O Senhor lê o prazer do coração do filho que faz com alegria. No entanto, existe uma palavra também do profeta Ezequiel, a qual eu preciso mencioná-la nesse momento. Ezequiel, capítulo 9, fala que Deus determinou que houvesse uma sentença de juízo sobre o seu povo. Numa palavra profética, no capítulo 9 de Ezequiel, ele manda que haja uma destruição, ele manda que haja alguns anjos com armas destruidoras passando a destruir o povo dele. Como um castigo, como uma punição, como uma sentença. Só que antes destes anjos destruidores passarem com suas armas destruidoras, ele manda a semelhança de um homem com um estojo de escrevedor na cintura, com um estojo de escriba, que portava pincéis e tintas, e ele diz que esse passe pelo meio da cidade, marcando com um sinal na testa aqueles que estavam clamando contra as abominações do povo no meio das tribos. E esses que tivessem a marca daquele que tinha o estojo como um estojo de escrevedor na cintura, que foram marcados na sua fronte, que foram marcados na sua cara, eles seriam poupados dessa destruição. Observe que a marca da besta também será colocada na fronte. No entanto, a marca que protege o filho que está clamando contra as abominações perante o Senhor também é colocada na fronte. O Senhor fala na sua palavra que a palavra deveria ser colocada na sua fronte, deveria ser o local da sua meditação. O que eu quero chamar a atenção para você, pastor, para você, apóstolo, para você, ministro do Evangelho, para você que almejou e desejou a excelente obra, que você vai ter que dar a cara ao manifesto, você vai ter que se levantar profeticamente, apostolicamente, no meio do seu rebanho, pastor, no meio das suas pregações, evangelista, no meio dos seus ensinos, ó mestre. Você terá que dar a cara ao manifesto, e isso quer dizer que você precisará testemunhar publicamente do cumprimento da lei do Eterno na sua vida, da observância dos mandamentos, da observância e do cumprimento daquilo que o Senhor deixou como mandamento perpétuo para que nós pudéssemos evidenciar a glória dele sobre a terra. Sim, você evidencia pela obediência. Não existe coisa mais satisfatória para um pai que leva o filho para uma situação pública, um passeio, um jantar na casa de amigos, do que você ser elogiado pelos seus amigos, dizendo, nossa, como teu filho é comportado, como é que você consegue? Normalmente é assim que funciona. Quando um filho é bem comportado, quando um filho revela um comportamento exemplar, adequado, apropriado para as circunstâncias diversas, normalmente o pai é elogiado. Então, pense, quando você é ministro, quando você é apóstolo,
Quando você que está diante de um rebanho de rebanhos, você é um apóstolo, você é um fundador de igrejas, você é um homem que estabelece com governo a noiva do Senhor, você é um pastor de rebanhos. Imagine você se colocando, dando a cara ao manifesto como um homem que obedece a Adonai, um homem que diz para as suas congregações: amados, de agora por diante nós vamos observar as festas. De agora por diante, nós vamos aconselhar em relação ao mandamento do Eterno. De agora em diante, nós vamos restaurar as muralhas caídas. Nós vamos restaurar aquilo que está derrubado. Nós vamos chamar dos quatro cantos o Espírito do Senhor para que haja vida em nossa congregação. A vida na tua congregação não está nos louvores bonitos que ela toca. A vida em tua congregação não está nas luzes, nos holofotes ou nas palavras de impacto que você pode pregar com o coração cheio de adrenalina humana. Mas o Senhor é glorificado quando você se posiciona em obediência e leva outros a obedecerem. A palavra do Senhor, ela é muito linda, ela é perfeita, e Yeshua não perdeu a oportunidade de explicar como deveria ser. Você quer ser grande apóstolo? Você quer ser grande profeta, pastor, líder, homem, mulher do episcopato? Você quer ser grande na terra? Nome do Senhor vai ser glorificado quando você fizer como Yeshua ensinou. Mateus, capítulo 5, está aqui a palavra do Senhor. Jesus falou: não penseis que vim revogar a lei. E Yeshua está falando: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. É uma afirmação, é um afirmativo. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, meu Deus, verso 19 de Mateus capítulo 5, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder e em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Meu amado, não é uma questão de religião, é uma questão de paixão, é uma questão de dar uma resposta ao amado das nossas almas. Nós não podemos aceitar apenas o aspecto salvífico da graça. Nós não podemos aceitar apenas o aspecto fácil. Como uma criança que só quer o leitinho. A tendência de quando você amadurece é um alimento sólido, é um alimento consistente. E a consistência da observância dos mandamentos do Eterno são a revelação de homens e mulheres maduros. São a revelação de homens e mulheres que foram cheios do Espírito e estão vivos manifestando a evidência da glória de Adonai. Amados, Yeshua veio, revelou-se como homem e mostrou, sim, é possível passar por essa existência de carne e sangue e não tropeçar. É possível. Ele deu o exemplo de fazer a obra do Pai. Eu quero que você me mostre quando foi que Jesus, Yeshua HaMashiach, contrariou em um mínimo aspecto a lei. Aí eu digo para você, você pode parar de seguir a lei. Se você me mostrar na palavra, na sua Bíblia, uma Almeida como essa minha aqui, mostra por favor. Mostra por favor Yeshua corrompendo o mínimo que seja dos aspectos da lei, que eu deixo de fazer isso, eu deixo de praticar a lei, eu deixo de cumprir o Shabat, eu deixo de fazer as coisas, eu abandono essa coisa de seguir a lei. Se você me mostrar Yeshua deixando de cumprir a lei na sua Bíblia, mostre-me, por favor.
E Yeshua jamais deixou de cumprir a lei. O que ele fez foi confrontar a religião. O que ele fez foi dizer que não se faz com a letra, se faz com o espírito. É por isso que Deus falou: sopra dos quatro cantos e entra nesses mortos para que vivam. Entra nesses que estão como mortos para que haja vida. Entra no meio deles para que haja vivificação da obra. Um exército sobremodo excelente é o que o Senhor quer que se levante no tempo do fim. Um exército sobremodo excelente é o que o Senhor deseja que se manifeste. A palavra dele é clara. O juízo do Senhor começará pelos anciãos. Ezequiel, capítulo 9, eu vou ler a passagem. Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma destruidora, esmagadora na mão. Entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor na cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que se compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Começai pelo meu santuário. A palavra do Senhor é clara. Ele vai começar o seu juízo através do santuário. Ele vai começar o juízo através daqueles que são os anciãos. Começai através do meu santuário. Verso 7 do capítulo 9 de profeta Ezequiel. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhe disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e sai. Saíram e mataram na cidade. Veja bem, querido, temos aqui um contexto realmente físico. Não é um contexto espiritual. Existia uma profecia que apontava um contexto físico. O templo, o santuário, não poderia ser contaminado com morte, mas a ordem do Senhor foi para fulminar, a começar pelos anciãos, e a ordem do Senhor foi: contamine. Contamine, mas mate aqueles que estão praticando abominações para mim. Pode contaminar, anjo. Eu vou abrir uma exceção. Contamine o santuário, porque é melhor contaminar com a morte daqueles que estão praticando abominação do que eles continuarem contaminando o altar com as abominações que vêm contra mim, ferindo a minha integridade e santidade. O Eterno deu um comando, mas o Eterno, com a sua misericórdia, vai marcar aqueles que estão clamando contra as abominações. Seja você apóstolo, seja você profeta, pastor, líder, ministro de Deus, um dos que clamam, um dos que gemem contra as abominações. Levante-se um exército poderoso a partir da tua igreja. Levante-se um exército poderoso a partir da tua casa profética. Levante-se as escolas de profetas, como nos tempos antigos em Ramá. Como existiam profetas estáticos que viviam do pé da montanha para o alto da montanha. Como existiam homens que ficaram escritos, os manuscritos do Mar Morto.
como existiram os essênios, que eram homens que se retiravam para um deserto para praticar a Torá, para fazer o que era devido e se consagrarem de uma maneira sobremodo excelente, seguindo os passos do profeta Elias. E Yohanan era um deles. O primo de Jesus era um deles. Ele saiu do meio da cidade e foi para um lugar deserto. Não se preocupe, porque quando você se posicionar, o lugar do posicionamento profético é o deserto. O lugar do posicionamento profético é o lugar excluído. O lugar do posicionamento profético e obediente, ele não está preocupado com os outros. Ele está preocupado em adorar e servir a Adonai com toda a integridade, porque ele entende que o que nós estamos vivendo aqui é um teste, é uma passagem, é uma provação, e é como uma folha levada para o vento, porque a intenção dele verdadeira é a eternidade. O coração dele geme pela eternidade. Ele não suspira por aquilo que é terreno, ele olha para a eternidade com o coração sangrando, porque vê os homens que é a criação de Adonai se corrompendo. Ele geme e chora por causa das abominações que são cometidas no seu país, na sua cidade, na sua casa. Este é um tempo de arregimentar. Este é um tempo de convocatória. Este é um tempo de clamarmos aos quatro ventos que venha o Espírito de vida e entre naqueles que estão mortos para que vivam e que haja a glória de Deus em toda a terra. Vocês têm nesse momento uma convocatória. Existe um chofar que está soando, igreja. Existe um chofar que está tocando, igreja. Existe uma voz profética que está sendo entoada, Senhor. Nós estamos aqui para te obedecer. Nós estamos aqui para te ouvir. Nós estamos aqui para dar o nosso coração completo ao Senhor. Nós não queremos apenas a salvação, mas também queremos te servir. A tua palavra diz que quando o Senhor bate na nossa porta, se alguém ouvir a tua voz, abrir, o Senhor entrará e ceará com ele. Isso quer dizer que nós temos que ter uma mesa posta para ti, ó Deus. Isso quer dizer que nós temos que ter uma mesa pronta quando o Senhor vier para poder te receber. Como eu poderei apresentar uma mesa cheia de manjares daqueles que são corrompidos, que o Senhor mesmo disse que não deveríamos comer? Como eu poderei apresentar uma mesa cheia de coisas que desagradam a tua presença? Como poderei apresentar uma mesa vestido de forma inadequada? Como poderei apresentar para ti uma mesa que está cheia de desobediência, cheia de iniquidade, cheia de coisas que desagradam ao Eterno? Senhor, como eu poderei apresentar para ti uma mesa que está, Senhor Deus, ignorando as tuas ordenanças, deixando de parte aquilo que o Senhor disse que era perpétuo, o mandamento que era eterno? Como poderei receber o Senhor na minha mesa se eu sou um governante, se eu sou um apóstolo, se eu sou um ministro de governo, mas eu não sigo os passos do meu pai Davi, conforme a tua palavra ensinou, um homem que cumpria a tua palavra, um homem que era segundo o teu coração? Deus, derrame a tua sagrada palavra nos corações dos teus filhos, líderes e ministros. Por favor, para que haja redenção, para que dos quatro cantos venha o Espírito e encha o coração daqueles que estão como mortos, para que haja vida em toda esta nação e em todas as nações da terra, Senhor. Para que se cumpra em nosso dia o que está promulgado em Tua palavra, toda a terra cheia da Tua glória. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro esta oração sobre você, igreja do Senhor, sobre você, servo, ministro, chamado, convocado para este tempo de dar o testemunho público. Amém e amém. Senhor, eu te agradeço também por essas palavras que o Senhor trouxe nesses dias. Eu te agradeço também por toda a verdade que o Senhor está ecoando dentro do meu espírito. Eu te agradeço também, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor me chamou para ouvir nesses dias, Pai. E eu declaro, Pai, tenha misericórdia de mim e faz a tua obra apesar de mim, Senhor. Faz a tua obra apesar de mim, que eles não olhem para mim, mas que eles olhem para o Senhor, eterno Rei de toda a terra, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor e Messias. Meu amado irmão, esta é uma convocatória para o arrependimento. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não acabou. Shalom.